Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso segundo dia de aula de Introdução ao Antigo Testamento 2. As nossas aulas estão sendo gravadas. Vamos lá, continuando o livro de Jó. Leia para nós, irmã Beatriz, as posses de Jó. Jó, capítulo 1 e 2. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 500 jumentas, tendo também muitos servos. Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Naqueles dias, ele era o que mais tinha posses, né? Então, aqui é uma descrição da quantidade do que ele tinha. E aqui o diabo entra em cena. Esse livro, irmãos, além de ter uma tônica, por que o justo sofre, aqui esse embate ele é realmente muito peculiar. Podem ver que a palavra Satanás vai aparecer poucas vezes na Bíblia. Jó, o primeiro livro, possivelmente, antes de Êxodo, Número, Deuteronômio, já mostrava o adversário do ser humano. Interessante, não? A Bíblia não vai ficar gastando muito tempo com o diabo. E aqui fica uma máxima até para vocês, irmãos. Não se permitam na igreja dar muito espaço para o diabo, viu? Tratem do assunto dele com o devido cuidado. Por quê? A igreja é de Jesus. É o lugar onde exaltamos Deus. E citamos o arqui-inimigo em momentos especiais, no sentido de quando oramos repreendendo, mostrando a nossa luta, mas a pauta não é para ele. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas igrejas ficam fazendo um culto e um espetáculo e possessões. Eu não vou dizer que tudo ali, em todas as igrejas que acontece isso, maracutaia, não. Eu estou dizendo que pode até ser real, mas eles acabam sendo infantis nisso. Dão tanto lugar para o diabo, que aí depois lê um texto da Bíblia, fala um pouquinho de Jesus. Quem foi o centro do culto? O demônio, a possessão. Não, meus irmãos, longe disso. O centro do culto é o nosso Deus, é o nosso Senhor, que reina sobre tudo. E quando, por acaso, o diabo se levantar ou aparecer, a gente manda embora e acabou. Chega, a reta de Satanás. Né? E podem ver que em todo o Velho Testamento a gente vai ter 3 menções de Satanás nas Escrituras. Vamos ver agora, vamos ver Satanás também no livro de Gênesis, e depois a gente vai ver ali também com Davi. Pouquíssimas vezes, e uma quarta vez também com o profeta Zacarias. Ou seja, pouquíssimas vezes. Mas e aí, pastor, no Velho Testamento o diabo tal não está? Está o tempo todo lutando contra o povo de Deus, usando as pessoas, os ímpios, os maus. E aí que a tônica não é para ele, então a gente não dá o mérito a ele. O nosso louvor é a Deus e o culto nosso é a Deus. E como eu disse, a gente trata de uma forma muito clara, sem negá-lo, porque afinal de contas ele existe, mas sem dar a ele um destaque maior, né? Então, leia para nós, Bea, por favor, agora, o diabo entra em cena, 1:6. Aceitando a hipótese de que o livro de Jó seja o mais antigo da Bíblia, é digno de nota que o primeiro capítulo apresente o grande adversário do homem, o diabo. Ele é aqui descrito em termos simples e claros, não como uma força do mal, mas como uma pessoa real desafiando a Deus, tendo como enorme poder sobre a natureza e nutrindo grande inimizade contra aqueles que servem a Deus. Entretanto, a sua inimizade está sempre sob observação atenta de Deus, e restrita apenas ao propósito divino. Os crentes não devem ignorar essa situação, segundo Coríntios 2:11. Ou seja, meus irmãos, o diabo, os demônios, eles são reais, não subestimem a isso. Há pouco, logo depois que paramos a nossa gravação, eu falava com a Beatriz, né, irmãos, a escola da alta crítica, quando eles começam a fazer tantas negações sobre tantos temas, por exemplo, o livro de Jó, é um livro de esperança, irmãos. É um livro que nós olhamos para ele e falamos, eu quero aprender com ele. Mas no momento que a escola da alta crítica começa a colocar tantos empecilhos, a gente perde o brilho, a gente perde aquela fé. E de um livro regado de fé e esperança, ele vira mais o que? Uma ficção. Falei, ora, eu não quero seguir uma ficção.
Por exemplo, até brinquei com a Beatriz, né? Eu gosto muito de Star Wars, Guerra nas Estrelas, George Lucas, aquelas ficções. Ora, eu vejo aquilo como uma ficção, um entretenimento, uma criatividade humana. Se eu for ver o livro de Jó nessa mesma dimensão, quem é que perde? Somos nós. Perceba, a escola da alta crítica, ao invés de fortalecer a nossa fé, arranca a piedade e faz com que um clássico como Jó vire um livro de ficção. E Satanás? Também fruto da imaginação dos homens. Porque muitas pessoas vão dizer o quê? Que o diabo em si não existe, que existe a maldade no homem. E eu pergunto, isso é real? Claro que não. O diabo é uma pessoa, um ser, né? Uma pessoa como ser, é o inimigo de Deus, é o inimigo das nossas almas e nós devemos manter a guarda sempre alta, porque, como disse Jesus, vigiai e orai para que não caiam em tentação. Assim como um crente precisa orar muito, ele precisa vigiar muito. Essas duas coisas fazem com que nós não caiamos. Se eu só oro e não vigio, eu estou 50% protegido. Se eu só vigio e eu não oro, também. Só 50% protegido. 100% protegidos. Oração e vigilância. Contra quem? Contra o mal, contra o mundo, contra a carne. Então percebam, Jesus disse sobre o diabo. Ou seja, seria no mínimo se Jesus, por exemplo, não cresce no diabo, bem, a gente falaria, então ele de fato não existe. Né? Aquilo que está escrito no Velho Testamento é outra coisa, a gente não sabe o que é, mas Jesus disse o contrário, Jesus afirmou. Pode ver que o primeiro embate de Jesus foi contra Satanás no jejum. E Jesus vence o diabo pela palavra de Deus. Está em oração, está em jejum, e ele cita a palavra. Percebam, olha aí a escola da alta crítica, querendo destruir a palavra, destruir aquelas ideias que nos levam a ter fé. Então, eu posso dizer que quem inspira a escola da alta crítica nada mais é do que o próprio arqui-inimigo de Deus, porque ele tenta nos tirar desse caminho espirituoso. Tá bom, meus irmãos? Então, o diabo entrando em cena, né? Satanás na Assembleia de Deus, Jó 1:6, 2:1. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. No meio deles veio também Satanás. Satanás tem poder para percorrer toda a terra, né, fazendo uma pergunta. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás, ao Senhor, e disse, de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, é um ser espiritual que não está debaixo da terra, mas está nos ares. E ele se locomove. Como isso acontece, não me pergunte, mas uma coisa eu sei, ele está principalmente aonde não está um servo de Deus. Porque onde está um servo de Deus, quem está do lado de um servo de Deus é o Senhor. Como o salmista diz, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém, meus irmãos? Quem está ao nosso redor, quem está na nossa casa é o Senhor e é o anjo do Senhor. Quem está na nossa igreja é o Senhor e é o anjo do Senhor. Aonde há um lavado e remido do sangue do Senhor, como disse Paulo em Coríntios, ele consagra o lar. Se o marido é piedoso e a esposa não é, ele santifica o lar. Se é o oposto, se a mulher que é piedosa, o marido não é, ela santifica o lar. Se é os filhos que são piedosos e os pais não, santificam o lar. Ou seja, o diabo vai estar em qualquer lugar onde nós não estamos, porque somos do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Para Martinho Lutero, Satanás é como um cachorro na coleira de Deus, né? Dando essa ideia de que realmente ele tem uma área de atuação, mas ele está na coleira. E aí eu gosto muito de usar essa figura de linguagem, tá, meus irmãos? Que essa corrente que está segurando essa coleira, que alcance tem? No alcance do pecado. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar que contra o diabo nós lutamos. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O pleito que temos com o diabo nós lutamos em nome do Senhor, e é o Senhor quem nos dará vitória sobre o diabo. Mas a Bíblia vai também dizer outra coisa, fugir da aparência do mal. Ou seja, qual é a área de atuação desse cachorro?
É no pecado. Por isso que a gente não pode estar aqui. Pode ver, meus irmãos. O crente vai brincar aqui, aí tem um cachorro, né, que alcança essa área. Por isso que da aparência do mal a gente foge. Das tentações carnais a gente foge. A luta espiritual a gente enfrenta. Tiago diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. E em meu nome expulsarão demônios. Ou seja, a luta contra o diabo, nós podemos e devemos fazê-lo, porque o Senhor já disse que nós, pela autoridade que foi dada dele para nós, ou seja, nós estamos indo contra o diabo, não na nossa força, mas na autoridade do Senhor, ou seja, na força do Senhor. Pode ir que a gente vai vencer. Agora, e na hora que é carne, irmãos? Na hora que é tentação carnal, que é vício, meus irmãos, a gente sai correndo. É simples assim. Estão entendendo? Quando a gente exercita isso, irmãos, a gente vai vencer todas as batalhas, tá bom? A aparição de Satanás no Antigo Testamento, como eu disse, né, Gênesis 3:1, lá na serpente, em 1 Crônicas 21, quando Satanás incita o povo, inclusive Davi aceita e cai. Lembra? Aqui foi Satanás. Jó, mais uma vez, e Zacarias, como eu disse. Deus me mostrou o sumo sacerdote José, qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Lembra que aqui o sumo sacerdote Josué e Zorobabel estavam tendo dificuldade de cuidar do povo de Deus, de edificar o templo. Lembra disso? Quem era? Quem era que estava nessa celeuma, contagiando o povo, gerando animosidade? Satanás. Entenderam, irmãos? Tá bom? Continuando aqui, né? Deu uma travada, né, no meu áudio. Tá, travou. Tudo bem? Agora voltou. Bom, bênçãos versus caráter. Leia para nós, irmã Miriam, por gentileza. Bênçãos versus caráter. Satanás insinua duas coisas. Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que ele pode dar. Satanás insinua. Perceba, a gente está aqui, eu quero até correr um pouco mais, porque o slide do Fabiano, ele acaba sendo muito profundo, dá para o irmão extrair várias mensagens e vários estudos, tá bom? Mas percebam, o diabo continua insinuando as mesmas coisas, né? Ou seja, as bênçãos subornam a adoração. Ninguém adora a Deus por aquilo que ele é, só por aquilo que ele dá, né? O diabo continua jogando essas setas, né? E aqui, continua também, Miriam, por gentileza. Satanás insinua. Satanás insinua, Jó não é honesto quando adora a Deus. Eita, que religião é uma grande sacada. Ele insinua que o vetor que leva a Jó a adorar a Deus é o lucro. Eita. Então percebam que o diabo continua usando a mesma estratégia. Sempre vai fazer isso, meus irmãos, não tenham dúvida, tá bom? É assim que ele trabalha, ele é altinhoso, ele é astuto, ele não para o tempo todo, né? E pode ver que até hoje, quantas são as pessoas que estão vindo a Deus por motivações erradas, né? Por suborno, por negociação, por barganha, por troca, não por aquilo que Deus é, né? Satanás e suas teses. Ninguém ama a Deus mais do que o dinheiro. Jó 1, 9 ao 11. Ninguém ama mais a Deus do que a família. Jó 2, 4, 5. E terceiro, ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo, pele por pele. Gênesis 2, 4, 5. Essa é uma verdade, em partes, para aqueles que não conhecem verdadeiramente a Deus. Quem um dia aprendeu a conhecer a Deus, tem uma nova configuração na sua vida, né? Porque é possível sim amar a Deus acima do dinheiro, acima da família e acima de si mesmo, né?
Jó derrota a primeira tese de Satanás, porque aí nós conhecemos a história, né? Ele perde tudo, perde os filhos, perde as posses, né? E perde as riquezas. Depois ele também senta-se no monte de cinzas, pega um caco para se coçar, e aí ele tem aquela doença que a gente deduz ser algo como lepra, ou um câncer de pele, ou elefantíase, mas a verdade ninguém sabe de fato o que é, mas a Bíblia vai falar que foi uma doença cruel. E aí, para piorar, a própria esposa dele chega para ele e diz: olha, já perdemos tudo e ainda você teme a Deus? E ali ela dá aquela sugestão, né? Também diabólica: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ali, mais uma vez, ele demonstra a sua fé, repreendendo a mulher e mostrando que Deus tinha feito ele nascer nu, e nu voltaria para o ventre da sua mãe. Então, percebam que Jó é a grande demonstração de tudo isso. Os seus 3 amigos, né, ele faz Bildad e Zofar, ele faz significa meu Deus é ouro, filho de Esaú, pai de Temã, o primeiro amigo tematita de Jó. Bildad significa amor confuso, por mistura, segundo amigo de Jó, e Zofar, pardal, o terceiro amigo de Jó. Percebam que esses nomes têm uma característica árabe também. Por isso que há essa correlação também sobre o contexto, ali ser esse contexto um pouco mais, né, não tão hebreu na sua raiz, mas um contexto mais já árabe, né? Colapso da ortodoxia insensível, agora aqui mostrando aquele lado de que o erro básico dos 3 amigos foi julgar que eram justos por serem ricos, santos por serem saudáveis. Provavelmente era também esse o pensamento anterior de Jó, de conformidade com a ortodoxia da época, mas o seu sofrimento abalou aquele ponto de vista. Jó achava confortável a sua teologia de privilégios até o momento em que tornou um pária, um impuro e um desprezível. A teologia de privilégios, guarda essa palavra, meus irmãos. O livro de Jó é o livro que mostra por que o justo sofre. E Jó vai sofrer na pele e vai ter que ser, eu diria, remontado agora, essa ideia. Mas pode ver que os 3 amigos de Jó, eles vão trabalhar dentro dessa linha, né? Viu então nos 3 amigos a sua própria hipocrisia, lembrando-se da prosperidade dos perversos, começou a compreender que ter saúde ou riqueza não significa usufruir de bom conceito diante de Deus. O livro demonstra como o sistema da ortodoxia insensível. O que seria essa ortodoxia insensível? Essa fé legalista, irmãos. Você fez, Deus fará. Já ouviu algo desse tipo? Se você fizer, Deus é obrigado a fazer. Ô tolice, viu, meus irmãos? Quero parafrasear aqui uma palavra do Ribeiro, né? Que ele disse que nós só temos 2 direitos, tá bom? O primeiro direito é de não ter direito e o segundo direito é de preservar o primeiro direito, tá bom? Ou seja, essas tolices, né, de colocar Deus no cubículo, de mandar em Deus, isso daí é totalmente antibíblico, né? E aqui os amigos de Jó tinham uma ortodoxia insensível, que entrou em colapso devido à experiência de Jó, né? A religião verdadeira é descrita como a confiança em Deus a despeito das recompensas terrenas, tendo por alvo a ressurreição dos justos. 19:25, né? Pastor? Nós notamos essa teologia legalista no livro, baseada principalmente nos discursos dos 3 amigos, porque qual é a base da teologia legalista, irmãos? É a causa e o efeito, tá? É a causa e o efeito. Perceba, irmãos, a causa e o efeito, ela pode ser muito bem utilizada aqui nessa vida, tá? Mas para o mundo espiritual nem sempre é assim. No mundo espiritual, foge de causa e efeito. Até porque nós viemos do nada. Ou seja, pode ver que Abraão creu contra a esperança. Ou seja, Abraão anda não na causa e no efeito. Ele é justificado pela fé. E nós caminhamos por fé. A ideia de causa e efeito, ela tem até uma certa lógica diante das promessas condicionais que Deus prometeu
E aí, se nós fizermos... Mas eu pergunto, a Bíblia é um livro totalmente de promessas condicionais? Não. A Bíblia tem promessas condicionais e tem muitas outras incondicionais, em que Deus faz tudo e a gente não faz nada. E aqui onde a nossa alma descansa, né? Porque é em cima desse livro que fica desconstruída essa teologia legalista, e essa ideia da causa e do efeito. Ou seja, soluções mecânicas, aonde, se nós agirmos da forma correta, Deus nos abençoará. E se nós estamos sofrendo, é porque fizemos alguma coisa errada. Perceba, irmãos, hoje, dentro da igreja, quantas pessoas são adoecidas por causa da culpa? Meus irmãos, como que a gente tem que lidar com a culpa? A gente tem que lidar com a culpa diante do sangue do Cordeiro. Podem ver que existem certos pecados que tem como nós repararmos, outros não. Outros não. O irmão que traiu a esposa e deitou-se com outra mulher e engravidou, não tem que reparar. Ele não vai voltar no tempo e vai falar assim, Senhor, o Manuelzinho lá, né, do caso, né, rebata ele. Não tem arrebatamento não. Agora vai ter que criar o Manuel. Não é? Percebam? E aí, como que vai lidar com isso? Dá para reparar? Dá como? Na cruz, pedindo perdão, acertando as pontas com a esposa, quem sabe ela dando uma chance para continuar casada. E agora cuidar do Manuel. Não tem o que fazer. Agora, existem outras coisas que não tem o que fazer. Um crime, outros pecados. Percebam, é a cruz, irmãos. Aqueles que estão em Jesus são novas criaturas. As coisas antigas já passaram. A gente tem que aceitar o perdão. Não dá para a gente voltar no passado, não dá para a gente apagar a história. A gente apaga com sangue carmesim. Agora, naquilo que a gente puder reescrever a história, vamos reescrever. No caso, como eu disse, né? Se eu posso devolver aquilo que eu tomei, claro. Né? Pode ver que Jesus com Zaqueu usou isso. Então, assim, quantas pessoas têm uma fé legalista, né, e adoecida, que nem enxergam a soberania do perdão e nem se agarram nessa misericórdia, né? E muitas vezes a gente também tem uma religião de culpa, e aí só piora, né? Então a gente precisa muito do auxílio do Senhor, né? O resultado desse debate foi um golpe violento na errada ortodoxia, deixando espaço para a reconstrução de uma fé verdadeira, concepção de Deus, né? A tese dos amigos de Jó, a gente já sabe, né? A teologia dos amigos de Jó defende que toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. E eu pergunto, isso é verdade? Não necessariamente. Justos sofrem. Nós estamos na contramão do mundo. Nós não agradamos os homens e o mundo. Vivemos no caminho apertado, passamos pela porta estreita. Essa é a vida. Nós estamos indo rumo a Canaã celestial. Aqui é a nossa peregrinação, que a gente expande o reino de Deus, segundo os valores de Deus, e que Deus nos ajude. Alguns serão libertos, sim, da cova dos leões, do fogo, outros serão apedrejados, outros serão queimados, outros serão mortos. Nós não sabemos qual é a linha não é nossa, a linha é a de Deus. Então, se algo ruim acontecer com um servo piedoso, não o julgue. Muitas vezes, ele é só uma semente de Deus para a vida daqueles que estão ao lado deles. E se outro Deus livrou da cova dos leões, também não o exalte. Exalte aquele que o livrou da cova dos leões, porque foi a graça de Deus sobre ele. Perceba que a gente é tão adoecido dessa ideia da teologia legalista, que hoje, quando o irmão ele é liberto da cova dos leões, ele quase vira o popstar gospel. Não, meus irmãos, ele é só um vaso. Percebam quantas pessoas estão se envaidecendo, né? Se tornando pessoas vaidosas, e a igreja é infantilizada muitas vezes porque faz culto à personalidade, tá bom? Chamaram Jó de adúltero, ladrão, louco. Jó eleva 16 vezes aos céus o porquê. Ele levantou aos céus 34 queixas contra Deus, e a resposta de Deus foi um totalmente silêncio, né? Guardem essa outra palavra, meus irmãos. Não se preocupem quando Deus estiver em silêncio.
Se preocupem se a presença de Deus não estiver mais em vocês. O silêncio faz parte. Aliás, em muitos momentos da nossa vida, nós não ouviremos Deus, nós somente saberemos que Ele está conosco. Nós não ouviremos, estaremos perdidos, como Davi fugindo de um Saul, ou como Jó sendo caluniado, mas uma coisa a gente vai saber naquela hora: Deus está conosco, mas eu não escuto, porque Ele não fala comigo. Aí nessas horas a gente faz os porquês, fazemos as queixas, mas o fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele nos abandonou, só significa que a gente está aprendendo. Aonde? No silêncio. Tá bom, meus irmãos? O importante não é não ouvi-lo, o importante é saber que Ele nunca nos deixou. Se Ele nos deixou, meus irmãos, aí se desespere, tá bom? E aí já Ele se afastou de nós, né? A religião da qual o pai era o sacerdote, a gente já falou sobre isso, né? O objetivo do livro de Jó. Leia para nós aqui o A, irmã Miriam, por gentileza. O objetivo central é mostrar como Deus geralmente usa a adversidade, bem como a prosperidade, para amadurecer o seu povo. Aleluia. Deus sempre está trabalhando. Leia para nós o B, irmã Sônia, os objetivos do livro de Jó. Um objetivo a fim é mostrar a grande soberania de Deus sobre Satanás e como Deus pode usar os piores ataques do diabo para o cumprimento dos seus objetivos e o bem do seu povo. Aleluia. Então, Deus é soberano. Lembra que eu disse na minha primeira aula? Ninguém nem nada se opõe ao nosso Deus. Ele é soberano sobre o céu, sobre a terra, sobre tudo. Leia para nós, Bia, o 3, por gentileza. Um outro objetivo é mostrar a dinâmica da pessoa de Deus quando Ele se ocupa com o seu povo, não com regras mecânicas e legalistas, mas com infinita misericórdia e amor. Deus está trabalhando em cada contexto, em cada povo, em cada história, e não é diferente conosco hoje, amém? Que Ele possa nos ajudar nessa caminhada, né? E Tomé, por último aqui, o D, o objetivo do livro de Jó. O objetivo adicional é demonstrar a todo o universo a grande capacidade que Deus tem de reproduzir o seu amor nas pessoas, a ponto de as suas reações serem a adoração, mesmo quando não entendam. Que é o grande objetivo na vida de Jó, né? Percebam que ele aqui, ele se volta a Deus, ele entende que ele estava equivocado e que mesmo que Deus, lá no início, como lemos lá em 1:8 hoje, que Jó era justo, íntegro, temente a Deus, e Deus via alegria por ele, mesmo assim ele ainda não, ele tinha algo a mais a aprender. No finalzinho, quando ele cai em si, que ele conhecia a Deus só de ouvir, mas agora os olhos dele realmente contemplavam a Deus, ele pede perdão a Deus, da autojustiça, ele pede perdão a Deus porque ele tinha ainda uma visão um pouco errada sobre alguns pontos, e aí ele logo na sequência ora pelos seus amigos, Deus ouve aquela oração, perdoa os amigos, e aí o final de Jó é o quê? Deus restaura tudo em dobro na vida dele, né? Mostra como é possível adorar a Deus mediante aquilo que Deus é. Ou seja, Deus ele está sempre nos conduzindo a uma adoração profunda a Ele. Felizes são aqueles que descobrem os motivos para adorar a Deus. Hoje eu recebi aqui na minha casa um rapaz que sempre arruma a minha máquina de lavar, né? Minha esposa pediu, e aí hoje a gente recebeu ele aqui para ele poder mexer na máquina, estava dando problema. Ele contou uma história de uma moça, que ele foi arrumar a máquina de uma senhora, né? E aquela senhora praguejava o filho, falava um monte de besteira, palavrão e tudo. E uma hora, né, ele chegou assim, e aquela moça falou para ele, olha, minha vida é muito difícil, tudo, e por isso que eu ajo assim, assado. E aí ele pegou e começou a falar da mãe dele para aquela senhora. Ela sabe, ó, minha mãe,
Ela tem 2 bolsas, uma de colonoscopia, uma de outra coisa. E olha, minha mãe nunca reclamou. Minha mãe sempre agradeceu. E ali mostrou, pelo exemplo da mãe dele, que é possível a gente, por mais difícil que seja a vida, a gente não virar vítima. A gente entender que Deus está construindo algo. Porque esse autovitimismo, irmãos, é uma das coisas que tem adoecido muita gente. Assim como a culpa adoece, o autovitimismo também. E quando a gente vai para o autovitimismo, a gente já não enxerga as mãos do Senhor trabalhando ao nosso lado ou em nós. Dessa forma a gente não adora. Mas quando a gente sai, né, da vítima, quando a gente sai dessa visão míope ou vesga e começa a ver que realmente Deus está trabalhando, a gente faz como Jó. A gente aprende a adorar. A gente é compelido a se maravilhar por aquilo que Deus é e faz, né? E aí destaca-se nesse livro a grandeza de Deus. O livro de Jó está cheio de grandeza de Deus, do prólogo ao epílogo. Vejamos, a grandeza da pessoa de Deus, 42, do 1 ao 5. Vista não apenas na sua soberania sobre todas as coisas, mas no dinamismo dos seus caminhos. Ele não é um tirano arbitrário ou uma divindade mecânica que reage à mera aparência, como a sabedoria secular poderia esperar. Para cumprir os seus propósitos, o Senhor trabalha com pessoas de maneira infinita. A grandeza do seu poder, 1:6, 38:1, 41, 10 e 11. O poder da sua lei comanda todo o mundo espiritual e físico, e o poder do seu amor pode inspirar o amor e a devoção das pessoas sem virarem a recompensa material, sem visarem, aliás, a recompensa material, né? O livro de Jó também é um livro de grandezas de Deus, né? A grandeza do seu programa, a gente vê esse programa na grandeza, a grandeza dos seus propósitos e a grandeza do seu povo. Querendo ou não, o povo aprende com o livro de Jó, né? Por que os justos sofrem, meus irmãos? Em primeiro lugar, porque Satanás está trabalhando, é óbvio. Satanás continua, ele é o arqui-inimigo, ele é o acusador das nossas almas. Irmãos, a regra é essa, a gente vai ter lutas, tá bom? Como Agostinho já disse, Deus teve apenas um filho sem pecado, mas nenhum filho sem sofrimento, porque o próprio Jesus sofreu. Então, Satanás sempre se levantará contra os filhos de Deus. Já que Satanás não pode se levantar contra Deus, levanta-se contra a suprema criação de Deus, que somos nós. Os 3 amigos de Jó também, né, eles são um tipo de castigo para Jó, mas é um sofrimento que eles causam pela visão torta, pela teologia vesga deles, né? Eliú, o sofrimento é usado por Deus para corrigir ou disciplinar. Pode ver que os 3 amigos de Jó é muito diferente de Eliú, porque eles fazem uma observação do sofrimento como um castigo, né? Você está sofrendo porque você errou. Ora, irmãos, tem pessoas que não estão sofrendo e pecaram bastante, né? E, pelo contrário, estão se deleitando com o lucro do seu pecado. Mas eu digo, esse lucro e esse contentamento, Deus está com eles? Não, foi no erro, né? Percebam que hoje, como a igreja está infantilizada, porque o que importa é a pessoa prosperar, porque parece que a prosperidade e Deus é a mesma coisa, né? Se está prosperando é porque Deus está abençoando. Quem me diz? Né? Muitas vezes pode ser o oposto, pode ser uma porta dos quintos dos infernos que se abriu para arrancar aquele irmão da igreja. E o irmão já está com os 2 pés longe da igreja, né? Eliú vê o sofrimento como um instrumento de corrigir e disciplinar. E o próprio Jó, no começo, viu o sofrimento para o ímpio, não para o justo. Mais tarde, o sofrimento é um processo refinador divino para produzir o ouro, como está lá em 23:10, né? E, de fato, a gente sabe disso, meus irmãos. O sofrimento, guardem isso, ele nos aperfeiçoa, tá, meus irmãos? Pode ver, na vida não é assim? A gente, com muita labuta, muita luta, a gente vai se dedicando a algo, alguma coisa, com muito sacrifício, e a gente vai se aperfeiçoando. Assim é também na vida espiritual, tá bom? Por que os justos sofrem? Porque o sofrimento é um privilégio que Deus dá ao seu povo para ajudá-los a cumprir algum grande propósito, tal como
refutar Satanás. O sofrimento é um apelo para confiar quando não entendemos, porque saber o propósito poderia destruir o efeito. O sofrimento pode ser um meio de Deus de trazer alguém a um ponto em que já não sabe o que fazer e está de tal maneira indefeso que somente Deus pode torná-lo seu defensor. Eu gosto muito da ideia, irmãos, do sofrimento, como é o caso de um salva-vidas. O salva-vidas, ele geralmente, não é todos os casos, é óbvio, mas quando tem uma pessoa morrendo afogada no mar, e a pessoa está ali muito desesperada, ele espera a pessoa literalmente ficar desfalecida. Porque somente desfalecida ele pode, né, pegar aquela pessoa e tirá-la. Quantas são as vezes na nossa vida que Deus deixa a gente literalmente engolir bastante água? É quando a gente já está afundando e diz, não aguentamos, Senhor. Aí vem o Senhor, como o grande salva-vidas nosso, e nos resgata, né? E tem vezes que Deus faz isso conosco de propósito, porque enquanto sobra um pouquinho de energia em nós, a gente diz que fomos salvos daquela situação pela nossa virtude, porque a gente ainda teve o último fôlego. Tolos somos, né? Entendeu? Então, o sofrimento é um caminho onde Deus trabalha. Eu gosto muito de uma ideia de Spurgeon, que dizia que o sofrimento também é uma bênção, porque foi por meio do sofrimento e da dor que milhares de vidas se converteram. Então, pode ver, meus irmãos, no sofrimento nós nos consagramos mais, no sofrimento nós nos santificamos mais, no sofrimento a gente ora mais, no sofrimento a gente para pensar, refletir melhor, né? Então, o sofrimento acaba sendo uma bênção. O cenário excepcional é o do trono de Deus, né? Aparece logo no capítulo 1 e 2, mostra a glória de Deus, né? 5 verdades do livro de Jó que o professor Fabiano destaca: é a onipotência de Deus, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Eu falei do que eu não entendia, Jó reconhece o que Deus é, Deus não é homem, não dá para ficar na presença de Deus com soberba e altivez. Jó reconhece que é um ser humano limitado em relação a Deus. Aqui há um paralelo no capítulo 1, verso 8 e 42, 5. Pode ver, né? Assim como Deus é onipotente, os planos de Deus não podem ser frustrados, a gente começa a entender que Deus está trabalhando na nossa vida. E Deus restaurou a vida de Jó quando ele orava pelos amigos. Percebam que aqui Jó teve que perdoar os amigos, viu? Já notaram isso? Que a restauração de Jó só dá em Jó quando ele ora pelos amigos. Aquela declaração, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, ali foi uma eureka, né, de Jó e Deus. Ele compreendeu o que estava passando, mas até aquele ponto a prosperidade não tinha vindo sobre ele. Para que Deus acionasse o gatilho da prosperidade na vida dele, ele teve que liberar o perdão. Contra quem? Contra seus amigos. Alguém já disse que aqui os amigos de Jó não eram os amigos da onça, eles eram os 3 amigos onça, né? A gente fala assim, o fulano é amigo da onça. Não, mas esses daqui eram as próprias onças, né? Então pode ver que quando ele ora pelos amigos e perdoa os amigos, logo depois disso o Senhor restaura a vida dele, restaura a família e restaura os bens. Interessante, não? Percebam a construção, como é importante a gente perdoar, irmãos, o tempo todo, e orar por aqueles que um dia nos fizeram mal, e abençoar, né? Isso não significa tomar cafezinho, tá, meus irmãos? Não significa que uma pessoa que te causou muito mal, né, você vai ter que tomar café, não precisa, mas tenha dentro do teu coração esse sentimento de, olha, eu abençoo, fulano, eu abençoo. E um sentimento de perdão, viu? Mesmo que a pessoa nunca tenha pedido perdão, o que importa para nós é liberar perdão do nosso coração para aquela pessoa. E só nós mesmos sabemos quando perdoamos alguém ou não, não é verdade? Porque é muito fácil dizer da boca para fora, né? Difícil é viver, né?
Jó foi golpeado nas 5 áreas principais da sua vida, na área financeira, na saúde, no casamento, perca do filho e nas amizades. Pode ver, a mesma coisa acontece, né, conosco, o tempo todo. E a cristologia em Jó. Aqui é muito lindo, viu? Esse ponto aqui é muito lindo. E eu queria, inclusive, usar aqui o material do Notebook LM, que eu passei para vocês, a cristologia em Jó, para a gente concluir, tá bom? Ah, deixa eu mostrar uma outra coisa também aqui do material do Notebook LM. O Hellissen faz um paralelo muito lindo, comparativo entre Jó e Esther. Olha que lindo. Analogias e contrastes notáveis entre o último livro histórico e o primeiro livro poético. Esther, drama, da pobreza para a riqueza. Jó, da riqueza para a pobreza. Interessante, né? Esther, soberania, proteção de Deus no infortúnio. Jó, soberania, propósito de Deus no infortúnio. Maneiras distintas aonde Deus trabalha com seus filhos. Em Esther, um enredo, luta intencional e política. Em Jó, luta interpessoal e religiosa. Como assim? Ele estava em crise, né? Senhor, onde o Senhor está? Maldito é o dia que nasci. Por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Por quê? E a luta interpessoal, os amigos, né? E o enredo de Esther era luta internacional e política, Amã querendo destruir os judeus. E, automaticamente, seu padrasto, Mordecai, e todo o seu povo. Em Esther, o alvo, o povo de Deus é preservado. Em Jó, o alvo, o herói individual é preservado. Claro, deixa eu abrir um parênteses aqui. Sofre bastante o bichinho, hein? É preservado, mas sofre, né? E em Esther, derrota de Satanás, derrotado ao tentar destruir o povo físico de Deus. E em Jó, derrotado ao tentar destruir a adoração pura e desinteressada. Ou seja, Satanás se levanta contra Jó, Deus consente, aliás, e Deus diz assim, pode fazer, porque Deus estava querendo fazer com que Jó subisse esse degrau. Foi um degrau que só ele podia ter subido, né? Por isso que lá em Coríntios diz que ninguém passa por algo antes que Deus não tenha dado a capacidade para aquilo. Porque assim como Deus permite-nos passar, é porque Ele já nos deu a força para passar. Ele manda a prova, mas Ele manda a capacidade. Amém, meus irmãos? Por isso que quando a gente vê um irmão sofrendo bastante, a gente deve consolar ele, falando, olha, Deus vai te capacitar. E aí o irmão pode até olhar para a gente e falar, mas você não está passando por isso. Falando, não, tudo bem, mas eu vou estar orando por você. E a gente não entra muito em detalhes nessa hora, a gente só cita a palavra, porque Deus dá o escape, juntamente com a aprovação. Foi assim com Jó, não foi? Satanás se levanta contra ele, dizendo, olha, ninguém pode te adorar, se não for por aquilo que o Senhor dá. Ninguém pode te adorar se alguém for tomado suas posses, seus bens e seus filhos, ou sua saúde. E Jó é a grande tese que é possível sim adorar a Deus, mesmo quando a nossa vida vira um caos, né? E aqui, para a gente concluir o livro de Jó, aqui a cristologia, aqui, olha que lindo esse assunto, né? Jó, ele foi declarado como vamos, dentro das ressalvas, é óbvio, né, irmãos? Uma pessoa justa, reta, perfeita, poderíamos assim dizer. Jó pelo Senhor, Cristo pelo Pai. Então a gente vê uma cristologia em Jó muito linda, né? Também, o alvo da fúria, atacado violentamente por Satanás. Jó foi atacado, Cristo foi atacado. Ambos venceram. Traído, injustamente acusado pelo seu próprio povo e amigos, Jesus, até hoje, né? Quando pecamos, estamos traindo Jesus também. Mas o grande traidor dos apóstolos foi Judas, né? Percebam, Cristo foi traído pelo seu povo judeu, pelos líderes religiosos e principalmente pelo seu apóstolo Judas. E lembrem disso, irmãos, quando pecamos conscientemente, sabe, aquele pecado, tipo, indiferente, a gente está traindo o mestre. Cuidado, tá? Jó se tornou um pária, né? Jesus também foi um pária.
experimentou a rejeição total para alcançar os rejeitados, e ambos venceram. E a redenção. Jó aguardava o Redentor. O sofredor torna-se o intercessor final. E Cristo é a grande redenção nossa, né? Tá bom, meus irmãos? Então, alguma dúvida aqui de Jó? Alguma dúvida? A mulher do Jó, pastor, ele teve outra mulher ou foi a mesma? Irmã, então, a Bíblia não fala, né? Não sei te dizer. Eu vou ficar te devendo. E essa daí a gente anota no nosso caderninho e pergunta lá no céu. Ela sofreu, porque imagina, ela perdeu todos os filhos dela, né? E a situação dela, ela não era tão justa quanto Jó e reta, né? Eu acho que às vezes eu até entendo, ela perdeu um filho, agora ela perdeu 10 filhos, né? Eu acho que ela ficou bem Não é fácil, Emília. Não é fácil. Né? Não é fácil a vida do nosso irmão Jó. E assim, é que ela errou não no sentido do... Entenda, irmãos, a gente aprende que a gente não deve perguntar por que Deus? Por que Deus? Deixa eu dizer aqui uma coisa até mais profunda. Não tem problema perguntar, viu, irmãos? Jó perguntou. Quantas vezes ele perguntou por quê? A questão não é perguntar, o problema é a gente não aprender na prova. Vamos lá, só uma síntese. Qual é a diferença do lamento e o murmúrio? Tem diferença? Tem, muita diferença. O murmúrio é aquela palavra aonde a gente não só reclama, mas a gente pragueja a situação e a Deus, inclusive. O murmúrio, na sua essência, é essa ingratidão que não entende o que está acontecendo e que ainda atribui culpa a Deus. O lamento não, meus irmãos. O lamento é o choro de uma mãe que vê um filho acamado. É o choro de um viúvo, de uma viúva. É o choro de um órfão. Essas coisas que acontecem na nossa vida, seríamos desumanos se não chorar, se não se lamentar. Um pai, quando perde um filho, é uma tragédia. Que Deus nos livre e nos guarde dessa tragédia para sempre. Que os nossos filhos e netos fechem os nossos olhos e que jamais fechemos o de alguém. Porque é antinatural, né? Pode ver. Um filho, quando perde o pai, se torna um órfão. O pai, quando perde os filhos, não tem nome. Porque é antinatural. Como que se chama um pai que perdeu o filho? Não tem. Só é um pai que perdeu o filho. Porque é antinatural. Então o lamento é legítimo. Mas no lamento você não perde a fé. Mas você chora as incompreensões. Então Jó, ele vive o seu lamento, vive as suas crises, vive... E é claro que até, diante de tudo que ele passou, até fala umas poucas e boas para Deus. Mas vem cá, meus irmãos, vem cá. A gente, por muito pouco, a gente já falou umas poucas e boas. É ou não é? Sejamos honestos. Pelo amor de Deus, se a gente passar 10% de Jó, o que a gente vai falar para Deus? Dá até vergonha, eu fico até corado de vergonha só de imaginar. Se com um pouquinho que eu já passei, já pensei tanta besteira, entendeu? Jó é gigante. E a esposa de Jó, viu, Miriam? Qual que foi o ponto dela? Não foi o lamento, foi o murmúrio, né? Abandona o teu Deus, ou seja, a relação dela de troca era muito grande, né? Você serve a Deus pela troca, logo ele não te satisfaz, largue-o. Ela era uma pessoa que não teve um encontro com Deus. Então, digna de pena, digna de dó, mas totalmente compreensível, porque se ela tinha essa teologia vesga, percebam, irmãos, como é importante a gente ser inserido numa teologia correta. Porque na teologia correta, até a gente fazer uma besteira, a gente demora mais. Agora, numa teologia torta, né, do toma lá da cá, do Deus que nos serve, aí a gente faz muito besteira. Né? Pode ver que ela era fruto desse meio, tá bom? Então, a gente não sabe, viu, Miriam? Agora, olha que interessante, irmãos. Deus restaura tudo em dobro na vida de Jó, mas os filhos Deus dá mais 10, né? Por que Deus não deu 20?
Se ele tinha X camelos, aqui ele vê o dobro. X cordeiros, X não sei o quê, que foi o dobro. Por que seus filhos foi 10? Por que não foram... Deus tinha dado já 10, é porque agora não deu mais 20? Por quê? Pergunta. É? Porque eu acho que pessoas não se substituem, né? São outros 10 filhos. Aqueles 10 já estavam aonde? Mortos. Mas diante de quem agora eles estão? Diante de Será Deus. que Jó fazia sacrifício por eles? Orava por eles? Para que, quem sabe, se alguém pensou em dizer alguma coisa, Deus perdoasse? Ou seja, Jó era um servo de Deus que levou todos a serem filhos de Deus. Então, aqueles 10 não estavam mortos, já estavam na glória. Então, Deus deu em dobro, né? Porque agora viraram 20. Né? Aqueles 10, um dia Jó ia ver de novo. Não parou, né? Só não chegou a época, né? Agora Deus deu mais 10. Porque os nossos filhos, eles não morrem, né? Entre aspas, nesse sentido, e nós não nascemos para morrer eternamente, né? E que assim como foi com o Jó, que seja conosco. Tá bom, minhas irmãs? Paramos? Tudo bem? Foi um pouco mais longo aqui o livro de Jó, até pela complexidade, tá bom? Alguma dúvida? Pergunta? Pastor, no caso, o erro de Jó, que Deus repreende ele no final, foi ele ter achado que ele era justo e por isso ele não merecia estar passando por isso, é isso? Exato, a autojustiça, né? A gente vê em Jó uma autojustiça muito grande, filha. Essa é a questão de Jó. Ele tinha esse lado da autojustiça, porque ele questiona Deus, né? Mas entenda, o questionamento de Jó não é aquele questionamento dos tolinhos que querem algo de Deus na troca. É porque estava sofrendo, então ele é a autojustiça florando. Filha, muitas vezes nós estamos caminhando diante de Deus, na fé, na caminhada cristã, e vamos crescendo nas nossas virtudes. Tem hora que a gente acha que a nossa virtude ela é autorredentiva, entendeu? E todos somos nós, porque as nossas virtudes não são autorredentivas. As nossas virtudes são reflexos daquele que nos redimiu. A gente só está se entregando mais, então a gente vê mais graça. Mas a gente não tem uma oração autorredentiva, uma fé autorredentiva. Mas é muito fácil que a gente se perca, viu? Quer ver um exemplo, Fia? Quantas são as vezes que nós, como pastores, nos perdemos achando que o rebanho é nosso? Tolos somos nós, entendeu? O rebanho não é nosso. Nem eu sou meu mesmo, nem minha esposa é minha, quanto menos meu rebanho. Eu sou mordomo. Sou mordomo de mim mesmo, do meu lar, do que tenho, sou e da igreja. Mas tem vezes que no exercício do pastorado, exercitando autoridade, condução, a gente acha que os irmãos têm que obedecer, porque a gente se perde, entendeu? Vira meio que chefinhos, entendeu? A gente é assim, a gente se perde nessas coisas. Por isso que esses livros, né, é uma grande lição para todos nós, tá bom? Beleza, minhas irmãs e meus irmãos? Então, vamos agora para o livro de Salmos. Vamos? Então, vamos parar aqui a gravação para a gente fazer o último bloco. E aí a gente vai já mergulhar em Salmos. Salmos vai ser bem mais rápido, tá, meus irmãos? Até porque Salmos, a estrutura é um pouco diferente, né? São vários autores. E, então, assim, é mais tranquilo do que Jó. Jó, vocês viram a questão de quem é o autor? Salmo já é mais claro, tirando a discussão, tá, meus irmãos, da escola liberal, tá? Você vê, a escola liberal vai tentar pegar Salmos e picotar, né? Bom, é bem simples também, né, meus irmãos? A escola liberal não adora a Deus, né? Eles não são adoradores. Vamos esperar o quê deles, né? Eles são catedráticos, humanistas, repleto de vaidades e intelecto, onde eles tentam, como eu já disse, fazer uma tradição intelectualizada para tentar remontar uma fé protestante, da mesma forma que o romanismo fez com a tradição, tentando reinventar a roda. Só se perdem, né? Tá bom? Fechou? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pastor, eles não prometem nada e entregam exatamente o que prometeu. Hã? Eles não prometem nada e entregam exatamente o que prometeu, nada. Exato. Boa, gostei. Isso daí você deve ter aprendido lá no escritório de advocacia, né? Legal, gostei, viu?
Então, vamos parar aqui a gravação e a gente vai para o último bloco, tá bom?